E aí, tudo bom? Eu me lembro que quando a gente tinha publicado aquele vídeo do Rodrigo Silva falando que Jesus é Miguel, que Jesus foi criado, enfim, Jesus é um anjo, um arcanjo, muitas pessoas falaram pra gente assim, não, isso é mentira. Nós não adoramos Miguel, nós não oramos por Miguel, nós não envolvemos Miguel na nossa liturgia, né? E eu vi adventistas falando isso, que me chama mais atenção, né? E muitas pessoas que não são adventistas acharam isso extremamente um absurdo, porque como é que você coloca Jesus e Miguel na mesma posição, né? O adventismo tem todas as desculpas para isso, mas vou mostrar um vídeo para você agora, rápido, 2 trechos de um culto que aconteceu hoje, junho de 2024, onde na história das crianças se invoca uma oração para Miguel e no final, no apelo, no momento mais importante, vamos dizer assim, do culto, o apelo onde as pessoas entregam a vida a Cristo, enfim, eles envolveram o Espírito Santo e Miguel, pregador. Coisa horrível, coisa horrível. Tudo bem, vou colocar isso aqui, vocês vão assistir mais um trechinho do vídeo do Rodrigo Silva, falando que Jesus é Miguel. E na sequência eu vou colocar alguns textos, alguns documentos aqui para você ver na tela, tá bom? Acompanhe aí. Nossas batalhas. Será que se a gente chamar Miguel para vencer, para lutar, ele vem nos ajudar? E para isso a gente só precisa chamar, a gente só precisa orar que ele vem nos ajudar. Vocês querem orar por isso agora? Então vamos orar. Isso não é uma formalidade, é uma entrega. E a entrega de você já começou quando você se levantou nessa manhã e o Espírito Santo falou para você. E o Espírito Santo te chamou para vir para cá. Isso é um milagre, não tem nada a ver comigo. É o Espírito Santo que está te dizendo, Miguel pode lutar por você. Eu não consigo conviver com a ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel. Porque senão nós vamos ter um anjo na Trindade, né? Da mesma natureza que o Pai e o Espírito Santo. E os anjos não são de natureza divina, eles não são divinos, né? Então não tem como você defender isso à luz da Bíblia. Não tem um momento sequer na Bíblia onde a Bíblia diz que Jesus é Miguel. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. E o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. E o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Muito bem, então você viu 4 vídeos. O primeiro vídeo da moça contando a história para as criancinhas. O segundo vídeo do pregador do sábado fazendo um apelo, clamando as pessoas a aceitarem um chamado, tecnicamente, do Espírito Santo por Miguel. Depois você viu o nosso amigo pastor Paulo Romero fazendo uma apresentação simples, claro, de que Jesus não é Miguel, não existe nenhum tipo de divindade atribuída aos anjos. E depois, por fim, você viu, óbvio, Rodrigo Silva atacando a palavra de Deus, jogando contra o Evangelho de Cristo, a própria Bíblia, apresentando o Evangelho de demônios. Agora, a moça que estava contando a história para as criancinhas, e eu preciso separar isso de forma bem clara, porque eu não conheço a pessoa, eu creio, e eu digo isso por experiência de adventista, a grande maioria das pessoas que conta história para as crianças, elas pegam um livro já enlatado de historinhas que a igreja passa para essas pessoas, e elas pegam, estudam durante a semana, se muito, estudam na sexta-feira à noite, ou às vezes estão dirigindo para a igreja, abrem a revistinha, leem ali no carro, se preparam ali em 15 minutos e contam a historinha para as crianças. Então, essas pessoas, tanto aquela moça que estava contando a história para as crianças, como todos que estavam sentados ali na audiência, nos bancos da igreja, essas pessoas são leigas. Elas são leigas, elas não estudam a Bíblia. E é evidência clara, porque você se propôs a aceitar contar uma história para as crianças de uma estrutura que não é bíblica, de algo que não é revelado nas Escrituras. Então, são pessoas, repito, sinceras, mas que não estudam a Bíblia. Não tem conhecimento bíblico nenhum. Agora, o pregador sim, esse tem responsabilidade, uma responsabilidade muito maior, porque ele, tecnicamente, deveria ali ser
o protetor da palavra, o protetor do evangelho, mas na verdade ele suja o evangelho com essas doutrinas de demônios. De onde veio isso, né? Óbvio que veio numa conjunção entre Ellen White. Se você pegar o livro História da Redenção, você vai ver que Jesus Cristo, ela afirma que Jesus é um ser criado, que não é um ser eterno como o Pai, como Deus. Mas eu vou ler aqui 3 textos que vão novamente reforçar para você, historicamente, a posição da Igreja Adventista sobre Jesus Cristo e as suas naturezas. As naturezas de Cristo. O Adventismo enxerga Cristo com 3 naturezas. A primeira natureza é a natureza divina, a segunda natureza é a natureza angélica e a terceira natureza é a natureza humana. A natureza humana é uma natureza pecaminosa, é a mesma natureza que eu e você temos, uma natureza pecaminosa. A natureza angélica é a natureza de um ser criado, como está descrito na História da Redenção, você vai ver aqui agora. E depois a natureza divina, como Jesus Cristo recebendo atribuições de Deus. Ele recebe as atribuições de Deus, ele não é Deus. Ele recebeu as atribuições divinas de Deus. Okay? Então são essas as 3 naturezas de Cristo. Vamos aos textos. Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está no The Signs of the Times, outubro 23 de outubro, na verdade, de 1907. Ellen White estava viva. Ellen White, como suposta profetisa, poderia ter alertado a igreja adventista sobre esses absurdos. Mas vamos lá. Olha o que está escrito nessa publicação oficial da igreja adventista. Tudo estava naquela decisão quando ele se esvaziou. Ele quem? Jesus Cristo. Portanto, ele, Jesus Cristo, é chamado de Cordeiro Morto desde a fundação do mundo. Acompanhe comigo. Tudo estava no propósito desde o princípio. Foi demonstrado ao universo à medida que ele descia passo a passo até alcançar a mais baixa humilhação possível, a morte na cruz do Calvário. Nesse primeiro trecho do texto, você olha e fala assim, ok, Jesus Cristo se esvaziou, ele era o Cordeiro Morto desde a fundação do mundo, ok, desde o princípio tudo estava já planejado, muito bem, e ele desceu e se humilhou, se tornando um ser humano, um de nós. Muito bem, acompanhe o restante. Primeiro ele se tornou o anjo Miguel, aquele que é como Deus, o principal de todos os anjos. Olha o absurdo. Volta lá no livro da História da Redenção, nós já fizemos um vídeo sobre Jesus de Ellen White, já explicamos isso de forma detalhada com documentos na tela. Mas olha aqui mais um para você. Primeiro ele, Jesus Cristo, se tornou o anjo Miguel. Ele se tornou, não... O pessoal, os adventistas usam essa desculpa lendo quadros, essa desculpa esfarrapada que isso é um título que nós estamos dando. Não é um título, é um título. Ok, é um título. Aqui está escrito, primeiro ele se tornou o anjo Miguel, aquele que é como Deus. Então, o anjo Miguel é como Deus, o principal de todos os anjos. Aí vem toda aquela coisa do ciúme de Satanás, lembra que a gente já falou? Muito bem. Porque o mais elevado servo de Deus, e assim demonstrou que sob as mais fortes tentações e oposição dos espíritos malignos e enfrentando todas as falsidades e zombarias do adversário, os anjos podiam viver retamente e santamente diante de Deus. Agora a coisa fica feia. Por quê? Porque o Adventismo está pregando o seguinte aqui. Lá no céu, Jesus se torna um anjo que é como Deus. E esse anjo agora, ele está rebaixado. Então, Jesus se tornou um anjo e está no mesmo nível e agora está sofrendo o quê? Olha o que os anjos sofriam no céu. Falsidades, zombarias do adversário. E aí ele sofreu fortes tentações e oposições de espíritos malignos. Tudo isso, gente, está acontecendo no céu. Não tem Adão e Eva ainda, não tem planeta Terra, não tem criação, não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias da criação do mundo, não tem nada disso. Tudo isso está acontecendo lá em cima. E lá em cima, no céu, segundo o Adventismo, está escrito aqui, espíritos malignos, tentação, zombarias, falsidades, tudo isso estava acontecendo no céu. Então Jesus se transforma num anjo, o anjo Miguel, e aí ele se equivale com os outros anjos, e ele sofre todas as tentações. Então lembra Lucas 4, Mateus 4, quando Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo? Então, é a mesma coisa que aconteceu no céu.
Mesma coisa. Então ele volta, vamos dizer assim, a se tornar um dos anjos, ele se torna um deles, para que ele pudesse ser tentado e provar para os anjos que era possível viver santamente, realmente, diante de Deus. Ali está escrito na parte final, os anjos podiam viver retamente e santamente diante de Deus. Então Cristo, a função de Cristo se tornar o anjo Miguel, na verdade, era para provar que como anjo, ele poderia, os anjos poderiam, na verdade, viver retamente e santamente diante de Deus. É uma ruptura completa, é uma bagunça completa, é um rebaixamento completo de Cristo no céu, da divindade de Cristo. Então, para pensar. Primeiro ponto, todos os anjos não tinham uma noção que Jesus era Deus. Esse é o passo número 1. Porque na hora que Jesus, tecnicamente, segundo o Adventismo, se transforma em anjo Miguel, ele está como se fosse com uma identidade secreta. Só pode ser isso, porque todos os anjos veriam Jesus se transformando em Miguel e olhariam para ele falando, ok, você é anjo, mas a gente sabe que você é Jesus. O que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui junto com vocês para a gente provar junto que dá para seguir a Deus e sofrer essas tentações, essas fortes tentações e oposições de espíritos malignos. Então é isso que o Adventismo está propondo, que aconteceu no céu, supostamente, e tudo isso é fruto da mente corrupta e da mente suja, maligna de Ellen White, que criou o livro Grande Conflito, baseado nesse conflito, nessa guerra, esse conflito cósmico que aconteceu no céu, em que Jesus se transforma num anjo Miguel. Então está aqui mais um texto para vocês verem a sujeira, o absurdo que é a teologia adventista. Mais um texto para vocês aqui, rapidamente. Nesse texto aqui, The Signs of the Times, 6 de junho de 1911, página 6. Vamos a ele então. Mais um texto. O eterno Verbo se entregou. Ele não aspirava ser igual a Deus. Não meditou usurpar o trono do universo. Volta naquela retórica maligna de Ellen White sobre conflito, sobre Satanás tendo ciúmes de Jesus. Que vem dos Mormons também. Vem basicamente dos Mormons. Continua. Mas ele esvaziou-se e entregou-se, então, e ali pelos pecadores. Ele tomou a forma de servo, tornando-se o quê? Leia comigo ali. Tornando-se um anjo entre os anjos, para que pudesse redimir os anjos, mas eles não quiseram. Então, Jesus, o Eterno, se entregou, ele não aspirava a ser igual a Deus, e ele se transformou num anjo para redimir quem? Tornando-se um anjo entre os anjos, para que pudesse redimir os anjos. Fala para mim, onde que está escrito isso na Bíblia? Onde que está aí escrito isso na estrutura da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse? Onde está escrito que Jesus Cristo se transformou num anjo para salvar e redimir os anjos? Mas eles, os anjos, não quiseram. Olha só. E quando rejeitaram a justiça e a vida tão livremente oferecida, nós estamos falando lá no céu, essa briga está acontecendo no céu, essa situação, esse cenário está acontecendo no céu. Ele desceu ainda mais baixo para aqueles enganados por Satanás, homem caído. Então, ele se transforma num anjo no céu para redimir os anjos. Os anjos não quiseram. Então, ele desce à humanidade para redimir o homem. Então, ele se reduz à humanidade para salvar o homem caído, curvando-se até a morte para que pudesse redimir os caídos, todos os que desejavam ser redimidos, e vindicar ou vingar o universo, ao universo para toda a eternidade, o caráter de Deus. Esse foi o trabalho do Verbo de Deus, Jesus Cristo, o Eterno Logos, quando ele se tornou Miguel, o arcanjo, quando ele se tornou Jesus, o homem de Nazaré, quando ele foi ungido Cristo, quando ele morreu nosso sacrifício no Calvário. Está aqui mais um texto. Publicação oficial adventista do sétimo dia. Isso é um evangelho de demônios. Isso é um evangelho de seita. Por que é seita? Porque se afasta, se distancia, porque está longe do evangelho legítimo de Jesus Cristo. Isso aqui é papo de seita. Tá bom? Vamos lá. Último texto aqui para vocês. Eu acho que é o último. Não, penúltimo.
Agora Ellen White falando, só para dar mais uma confirmada, você já viu provavelmente esse texto antes, mas só para dar uma confirmada, isso aqui está no The Advent Review and Sabbath Herald, 15 de dezembro de 1896, página 789. Vamos lá. Vestido com as vestes da humanidade, ela quer dizer que com os braços, com o cabelo, com a cabeça, com o coração, pulmão, rins, pernas, dedos, ok? Essas são as vestes da humanidade. O Filho de Deus desceu ao nível daqueles que ele desejava salvar. Nele não havia dolo ou pecado, ele era sempre puro e imaculado. No entanto, ele tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Agora eu falo para você. Você que está me assistindo agora, você poderia morrer pelos pecados dos seus familiares? Você poderia morrer pelos pecados das pessoas que você gosta, dos seus amigos? Você poderia morrer por mim, pelos meus pecados? Não, por quê? Porque a sua natureza é uma natureza pecaminosa. Agora, como Jesus Cristo morreu na cruz e pode nos salvar se ele tinha uma natureza pecaminosa? Como Jesus Cristo pode ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se a natureza dele era pecaminosa? Nós já falamos isso várias vezes aqui no canal, mas a gente está mostrando mais uma vez, tá? Então Ellen White, a suposta profetisa, dizendo o seguinte: ele tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Quem tem natureza pecaminosa? Quem tem a natureza pecaminosa não morre pelo pecado das pessoas. Não morre pela humanidade, não salva ninguém, porque a natureza é pecaminosa. Mas ela faz essa conexão dizendo, né, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, por quê? Porque ela equivale Jesus a mim e a você. Então, se Jesus tinha uma natureza pecaminosa, ele foi perfeito, como ela falou aqui, ele era sempre puro, imaculado. Então, você que tem uma natureza pecaminosa, eu que tenho uma natureza pecaminosa, nós conseguiremos exercer as mesmas funções, os mesmos milagres, a mesma luta, a mesma perfeição, não pecar de forma nenhuma, porque Jesus Cristo conseguiu com uma natureza pecaminosa. Então Cristo é imaculado e puro, sempre puro, porque ele era conectado com Deus o tempo todo. Então se você for conectado com Deus o tempo todo, você também vai conseguir ser. Volta àquela teologia nefasta adventista, que é a teologia da última geração. Nós vamos falar sobre isso em breve. Então, o perfeccionismo adventista, ele está na ideia, no conceito de que Jesus tinha uma natureza pecaminosa e conseguiu ser puro e imaculado. E você também vai conseguir. Tanto você quanto a última geração de adventistas e o vídeo dos 144 mil. Você percebeu isso também. Então, mais um texto de Ellen White dizendo que Jesus veio com uma natureza pecaminosa. Vamos lá. E por último, eu quero colocar aqui um texto do Jerry Moon, texto de dentro do Seminário Adventista, ok? Dentro do Seminário Adventista. Revista da Sociedade Teológica Adventista, primavera de 2006, tá? Isso não é 1800 e pouco, não. Jerry Moon, Seminário Teológico da Universidade Andrews, a universidade mais importante da Igreja Adventista. Ele falou num artigo chamado A Busca por uma Trindade Bíblica, o trio celestial de Ellen White comparado com a doutrina tradicional. E olha o que ele falou. No mesmo ano, 1905, ela escreveu em outro lugar: existem 3 pessoas vivas no trio celestial: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que ele disse. O conceito dela de trio celestial, de trindade, difere da trindade tradicional, pois é baseado em um raciocínio bíblico simples e em pressupostos bíblicos. Pressupostos. Então, o próprio Seminário Adventista afirma que a trindade de Ellen White não é a mesma trindade da ortodoxia tradicional. A doutrina tradicional cristã e a teologia adventista e a trindade adventista não são a mesma coisa. Isso o próprio Seminário Adventista afirma. Por quê? Porque Jesus tem uma natureza pecaminosa. Porque Jesus se transformou num anjo. Porque Jesus recebeu a divindade vinda do Pai, porque Jesus estava tentando redimir os anjos, porque Jesus era equivalente em igual estatura, poder, posição como Lúcifer. Então toda a trindade, toda a teologia da trindade adventista está maculada, está suja, está destruída. Por quê? O conceito da natureza de Cristo está completamente em oposta direção à posição da doutrina tradicional. Isso é assumido dentro do seminário. Então, você está mandando seu filho para ser pastor adventista?
é disso para pior que ele vai aprender. É disso para pior. Então, é um vídeo tecnicamente rápido dessa vez. Tentei me conter ao máximo, mas mais elementos para que você guarde, tenha sempre à mão, caso algum adventista tente te enganar dizendo que não, Miguel e Jesus é só um título. Miguel é só um título. E para você que está no Adventismo orando em nome de Miguel, pedindo ao Espírito Santo a invocação de Miguel, vai estudar a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Liberte-se. Rejeite Ellen White. Aceite Jesus Cristo. Nossas batalhas. Será que se a gente chamar Miguel para vencer, para lutar, ele vem nos ajudar? E para isso a gente só precisa chamar, a gente só precisa orar que ele vem nos ajudar. Vocês querem orar por isso agora? Então vamos orar. Isso não é uma formalidade, é uma entrega. E a entrega de você já começou quando você se levantou nessa manhã e o Espírito Santo falou para você. E o Espírito Santo te chamou para vir para cá. Isso é um milagre, não tem nada a ver comigo. É o Espírito Santo que está te dizendo, Miguel pode lutar por você.